Nelson Lima anuncia concurso público para a polícia com mais de 2.000 vagas. Produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus ultrapassa 550 mil unidades no primeiro semestre. Governo do Amazonas reduz estoque de recolher e estabelece novos horários para comércio e serviços. Manaus tem nesta sexta-feira vacinação para pessoas de 20, 21 e 22 anos. Brasil bateu a marca de 530 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Bolsonaro afirma que não responderá à carta com pedido de explicações da cúpula da CPI e ataca Omar e Renan. Colombianos e americanos participaram do ataque que matou o presidente do Haiti, que foi atingido com 12 tiros. Polícia prende traficantes que planejavam realizar ataque à facção rival em Iranduba. Corpo de recém-nascida encontrado no aterro sanitário de Manaus. Morre segunda vítima do tiroteio na praça de alimentação do Eldorado. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5:47. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Mogiana Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Maran FM em Maran. Cabocla FM em Altazes. Urucarã FM em Urucarã. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Axini, Distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5:48. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje está na duração de 11:57:09. O meio-dia solar será às 12:05. O clima-tempo fala que é de 67% a probabilidade de chover apenas 3 milímetros. A temperatura que é de 25 graus, terá máxima de 31 graus Celsius. É de 89% a umidade do ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 9 de julho. Chegamos aos 190 dias do ano. Faltam 175 para terminar 2021. É dia de Santa Verônica Giuliani. Também é o dia do protético. Dia da juventude. Dia do soldado constitucionalista. É feriado em São Paulo. E o dia internacional pelo desarmamento. Esta é a edição 26.350 do Jornal da Manhã. A vazante do Rio Negro registrava ontem mais de 3 centímetros e seu nível em relação ao mar estava em 29 metros e 80 centímetros. Já baixou 22 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens e os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelada. 5:49 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia Itamar, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, eu começo aqui com um apelo da comunidade do Novo Céu em Altazes, pedindo ao comando da Polícia Militar para que mande a Rocam colocar ordem ali naquela região. Bandidos estão invadindo terrenos, já montaram várias bocas de fumo e a comunidade está completamente abandonada, Pellegrini. Opa, Paulo, tem que tomar providência sim, né? O Departamento de Polícia do Interior tem que tomar providência, tem que ficar atento a essa relação aí à invasão de terras, a bocas de fumo, etc. Tem que ficar vigilante sim. O mesmo acontece, Paulo Guerra, para cá, para esse lado aqui do Iranduba, onde a polícia vem fazendo trabalhos aí, vem entrando nas comunidades. O mesmo tem que acontecer em todo o interior. Já não é de hoje que o pessoal lá do município de Altazes, né, já é recorrente esse pedido, e a polícia precisa chegar junto lá nessa área onde tem essa boca de fumo, essas bocas de fumo, Paulo, a fim de colocar ordem na casa, não, Paulo? Sem dúvida. Pellegrini, ontem os rodoviários foram tomados de surpresa com o encerramento, Pellegrini, das atividades da aviação Açaí? Pois é, Paulo, todo mundo de surpresa, né? A Açaí está sendo vendida, né? Foi
repartida em várias partes e vendida para algumas empresas, né? E os motoristas, cobradores, o despachante, o rodoviário da empresa, né, em si, estão aí reivindicando o pagamento de suas rescisões, de seus direitos trabalhistas. Ele chega na porta da empresa, chegamos lá, Paulo, portão fechado. Imagina que situação difícil. Um detalhe, o pior de tudo isso, é que já deixaram boa parte da população da zona norte da cidade sem ônibus. Pois é, e não avisaram nada aos funcionários, não é, Peregrini? Não, Paulo, não avisaram nem os funcionários, né, nem a população. Um desrespeito total. Paulo, do jeito que esses empresários vêm agindo aqui em Manaus, é cada coisa que a gente, né, contar para qualquer um, assim, fica difícil até da pessoa acreditar. E desde quando a empresa de transporte coletivo respeita alguém aqui em Manaus, Peregrini? Não é de hoje, né, Paulo, que não respeita nem sequer os seus funcionários. Peregrini, e as linhas foram remanejadas, não é? Sim, para outras empresas, Paulo, né? E com isso ficou um déficit aí de carros, de ônibus, né? E isso só foi retalhada e só foi depois, Paulo Guerra, distribuídas em outras linhas, bem depois, tipo assim, 9 horas da manhã. Quem precisou do ônibus mais cedo, passou para os mal bocados, Paulo. Pois é, a prefeitura disse que as questões contratuais estão sendo tratadas com a Procuradoria-Geral do município e vamos aguardar o desdobramento, não é, Peregrini? Vamos sim, Paulo. O prefeito Davi Almeida esteve pessoalmente lá na empresa, conversou com os trabalhadores, conversou com o pessoal das empresas, né? A prefeitura, ainda bem, o doutor Paulo Henrique também, que é do IMMU, esteve no local lá, Paulo Guerra, e conversou com os trabalhadores. E as pessoas perguntam quantos ônibus tinha só sair? 64 ônibus, não é, Peregrini? 64, Paulo, que serve boa parte da zona norte da cidade. Divide a zona norte da cidade com outras empresas, devido ser a maior zona da cidade, né, Paulo? Tem os ônibus também da União Cascavel e aí os da Açaí também, que agora estão sendo remanejados. Traficantes e consumidores de droga tomam conta da tabelião Lessa, Peregrini. Aqui no sítio histórico da cidade tem um portão de ferro ali, próximo ao Mercado Adolfo Lisboa. Já fizeram uma tenda por ali e um casebre, e traficantes, consumidores de droga tomam conta do lugar e o pior, assaltam às vezes as pessoas que passam por ali. E é recorrente, né, Paulo, essas ações desses bandidos e também as reclamações da população aqui para o Jornal da Manhã, né? As pessoas se reclamam bastante, se sentem ameaçadas e a gente mais uma vez pede a 24ª SICOM, que é quem toma conta aqui dessa área do centro da cidade. Mas já que a 24ª não está dando conta, a gente pede também aí, Paulo Guerra, para o pessoal da Força Tática, ao Major Werner, comandante da ROCAM, por favor, essa área central da cidade está precisando muito da ROCAM aqui, para que dê um jeito nessa área onde esses bandidos estão tomando conta e também assaltando dia e noite quem passa pelo local. Peregrini, me faça uma pergunta, teve rolê? Teve rolê, Paulo Guerra? Teve, sim. Pergunte onde, Peregrini? Onde? Rodrigo Otávio. No mesmo lugar de sempre. E teve polícia, Paulo? Não. De novo. Peregrini, mais uma vítima daquele tiroteio. Daqui a pouco vamos contar detalhes do que aconteceu na realidade, daqui a pouco vamos contar tudo o que aconteceu. Mais um morreu, não é, Peregrini? Morreu, Paulo Guerra. Na verdade, o segundo também veio a morrer no pronto-socorro 28 de agosto. Somando-se agora, já são 2 vítimas, Paulo, desses disparos de arma de fogo que nós noticiávamos ontem pela manhã, ainda sem muitos detalhes, né? Um veículo onde estava a pessoa que estava sendo procurada recebeu 21 tiros, Paulo. Foi tiro para tudo quanto foi lado, muita gente ferida aí nas pernas, na área ali da Praça do Caranguejo, no Eldorado. Já tem aí, Paulo Guerra, no resumo da ópera, já temos aí 2 pessoas mortas. E daqui a pouco vamos contar mais detalhes sobre o que aconteceu ali na Praça do Eldorado. Peregrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações, interagindo com os nossos ouvintes, Paulo, principalmente do interior do estado. Alô, Manacapuru, Macena, o Jardel, prefeito Beto D'Angelo ouvindo nossa programação, bem como a dona Ângela, o Ícaro, lá no Canto do Roxinho, lá no Capiranga, seu Antônio Marques, lá no
Janauacá, Paulo, a dona Mocinha, o seu Raimundo, todo mundo ouvindo aí o Jornal da Manhã. Em Nova Olinda, o Valci Nunes, em Boa Vista do Ramos, o André Neves, e na comunidade dos Vargas, lá no Rio Madeira, no bairro, aliás, no município de Nova Olinda. Ou seja, Paulo, todo o interior do estado, com todo aquele carinho ligado no nosso Jornal da Manhã. Contigo, Paulo. Peregrino, quem está ouvindo você é a Suelen Serrão Gonzaga, que hoje está aniversariando, e ela é esposa do Jander Nobre, e recebendo as parabenizações de toda a família e do filho também do Benjamin. Tá bom, Peregrino? Opa, legal, abraço aí pra Suelen, Paulo Guerra, pro Jander, pro filhinho também. Muito obrigado pela audiência aqui no Jornal da Manhã, Paulo. Assim, bem como todos os usuários do transporte alternativo também, radinho ligado, som ambiente dentro do transporte alternativo é ligado na difusora. Abraço aí para todo mundo do transporte alternativo, transporte especial também, Paulo Guerra, o pessoal que está indo por distrito, o rádio é ligado no Jornal da Manhã. Até daqui a pouco, Paulo. Até daqui a pouco. 5h56 em Manaus. Temos informações lá de Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica todos os proprietários de bares, distribuidoras, clubes e restaurantes e a população em geral do município que, em virtude da realização do mutirão de vacinação contra a Covid-19 em Urucará, que ocorrerá no dia 10 de julho, estarão suspensas as vendas e consumo de bebidas alcoólicas nos dias 9 e 10 de julho, sexta e sábado, conforme dispõe a Lei Federal de número 13.979 de 2020 e decretos municipais de números 191 e 350 de 2021. O não cumprimento dessas medidas acarretará em multas e outras medidas em vigor. A saúde é um direito de todos. Ajude a combater a pandemia da Covid-19 no município. A prevenção está em suas mãos. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 5h57 em Manaus. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai alterar a partir deste sábado o itinerário das linhas de ônibus 401, 452, 457, que atendem o conjunto Águas Claras, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. A mudança na rota se dá por conta da indisponibilidade de um terminal para atender os ônibus no conjunto. O IMMU, para atender melhor os usuários e realizar o itinerário das linhas com mais agilidade, transferiu as linhas A401 e 457 para o Terminal 3, o T3 da Cidade Nova, e a linha 452 para o terminal do conjunto Rio Maracanã. Com a transferência dos ônibus, a linha A401 deixará de atender a estação E4, situada no Parque das Nações, na Avenida Max Teixeira. A linha vai partir do T3, depois vai para o conjunto Águas Claras, conjunto Boas Novas, Avenida Timbiras, Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres, Avenida Professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras, Avenida Max Teixeira, e retorna para o T3. A linha 452, que atualmente realiza o trajeto partindo do conjunto Parque das Nações até o centro, a partir de sábado vai sair do conjunto Rio Maracanã, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul, com o seguinte itinerário: saída do conjunto Rio Maracanã, Rua Penetração, Rua Desembargador Luiz Cabral, Rua Perimetral, Rua Espanha, Rua Venezuela, e segue itinerário até o T1 e Centro. Com a mudança para o Terminal 3, a linha 457 deixará de atender a rota por dentro do conjunto Águas Claras, que passará a ser realizada pela linha alimentadora A401 e levará os usuários até o T3, de onde poderão acessar outras opções para o centro a partir das linhas 300, 640, 357 e 448. Os usuários também poderão ter acesso ao Terminal 2 pelas linhas 350, 359, 457, 458, 446, 351, 304, dentre outras. A linha 457 seguirá para o centro pelo seguinte itinerário: partindo do T3, Avenida Timbiras, vai acessar a Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres, e seguirá para o T2 e centro de Manaus. Agora 6 horas. Quem retransmite o Jornal da Manhã
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí no Porto da Feira, em Codajás. Faz um novo tempo, uma nova história em São José do Amateri. Vai Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, Voz do Canumã, distrito de Borba. 6h01, tempo é bom, porém sujeito à instabilidade no período, a temperatura é de 25 graus. Jornal da Manhã faz o seu primeiro intervalo e volta em 2 minutos e meio. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes aqui que estão na telinha do aplicativo humano. O Paulo Ivan Gomes, no bairro de São Raimundo. E um ouvinte manda aqui, Paulo, manda um alô para o prefeito de Iranduba. Não, alô eu não vou mandar para o prefeito, mas vou dizer o que ele quer. Dizendo que o ramal do Acutuba, deve ser Açutuba, não é Acutuba, não é Açutuba, está ficando intrafegável e pede providências por parte da prefeitura. Tá aí o recado para o prefeito de Iranduba. O Tribunal de Contas do Amazonas realizará um processo seletivo simplificado para a contratação de pelo menos 100 estagiários para a Corte de Contas. A previsão é que o edital seja publicado até outubro deste ano. O anúncio foi feito pela diretora-geral da Escola de Contas Públicas do TCE, Virna Pereira, durante o programa Falando de Contas, transmitido ao vivo pela Rádio Câmara de Manaus. O auditor Albert Furtado, em substituição ao relator conselheiro Júlio Cabral, suspendeu um processo licitatório realizado pelo Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A medida ocorre após representação com pedido de medida cautelar ingressada no Tribunal de Contas do Amazonas. A decisão, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE, ocorreu após identificação de possíveis irregularidades no pregão eletrônico conduzido pelo Centro de Serviços Compartilhados. O pregão eletrônico tinha como objetivo a contratação pelo menor preço global da prestação de serviço de nutrição e alimentação hospitalar, destinada a pacientes, servidores e acompanhantes, e atender as necessidades do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. E ainda do Instituto da Mulher, Dona Lindu. Temos informações de Maracapuru, lá está o repórter José Alberto Zaguideg. Muito bem, Paulo Guerra. Moradores da comunidade do Arapapá preocupados com a descida das águas. Pois é, Paulo, se antes a preocupação era a subida, agora é a descida das águas. Parece um pouco inusitado, mas é realmente preocupante, já que toda a comunidade foi tomada pelas águas da grande cheia deste ano. Com isso, toda a extensão da estrada que dá acesso a outras comunidades foi ao fundo, e é exatamente essa a preocupação dos comunitários. O medo é que a estrada, mesmo sendo construída em concreto, venha ruir por conta do solo que sustenta as camadas de cimento armado, e mais o peso dos veículos possam vir a causar rachaduras na pista. Atento à situação, o presidente da comunidade pede a compreensão de todos os donos de veículos que tenham um pouco de paciência e evitem trafegar sobre a estrada, pelo menos por enquanto, até que haja segurança e um solo firme que sustente o peso dos veículos. A pedido da comunidade, uma equipe do Intrans, que é o órgão responsável pelo trânsito de Manacapuru, estiveram na localidade e prometeram apoio e orientações precisas com os cuidados a serem tomados. Foram colocados gradis que impossibilitam a passagem de veículos até que se faça uma avaliação técnica e um engenheiro de estrada apresente um laudo garantindo a segurança do trânsito. No momento, é permitido somente a passagem de veículos de emergência. E por falar em Arapapá, quem nos ouve nesse momento é o senhor Laércio, o Almir de Paula e o amigo Cobal. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. A empresa Processamento de Dados Amazonas, S.A. Prodan, comunicou que o serviço de renovação de CNH no site do Departamento Estadual de Trânsito
já foi restabelecido e opera normalmente. A correção necessária foi realizada para que os usuários dos serviços do Detran tenham melhor experiência na usabilidade do site. Os usuários que realizaram agendamento do serviço e porventura tenham deixado de emitir o boleto para pagamento serão alertados via e-mail enviado pela Prudan. Pesquisa desenvolvida pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, sob a liderança do diretor adjunto Sandro Breval, com apoio da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, demonstra o impacto de tecnologias da indústria 4.0 no polo industrial de Manaus, considerando os eixos de gestão, processo e tecnologia. A sondagem apontou aumento de 208% de incremento de produtividade na comparação com a capacidade anterior das linhas de produção das empresas pesquisadas. O setor têxtil e de confecções ainda é pouco explorado na região amazônica. Para analisar os desafios e o potencial para implantar e consolidar um polo no estado do Amazonas, a Fundação Getúlio Vargas realiza nesta segunda-feira, ou realizou ontem, mais uma edição do projeto Diálogo Amazônicos. Na realidade, será realizado na segunda-feira, que vem dia 12. Os convidados são o presidente da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel, e o diretor-presidente da BDS, Bicho da Cida, Luiz Augusto Rocha. Os executivos abordarão questões como a biodiversidade da região, as inovações da indústria 4.0 e o desenvolvimento sustentável. A hora em Manaus. 6:10. A Policlínica Castelo Branco, localizada na Rua do Comércio, no Parque 10, terá o seu funcionamento suspenso hoje, atendendo a uma solicitação da concessionária de energia elétrica Amazonas Energia, que fará serviços de manutenção na rede daquela área no horário de 8 às 18 horas. Todos os atendimentos marcados para esta data serão reagendados para a próxima semana, bem como os exames e procedimentos feitos via sistema de regulação CISEG. O Amazonas registrou o diagnóstico de 701 novos casos de Covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, divulgadas ontem. Com isso, sobe para 416.310 o total de casos da doença no estado. Foram confirmados 6 óbitos por Covid-19, todos ocorridos na última quarta-feira, elevando para 13.361 o total de mortes. Mais uma remessa com 32.760 doses de vacina do tipo Comirnaty, Pfizer, BioNTech foi desembarcada aqui no Amazonas na tarde desta quinta-feira, dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. O novo lote enviado ao governo do estado segue o cronograma de distribuição do Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização. A carga foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 14h35, transportada em um voo da companhia Latam Linhas Aéreas. O dia D de vacinação contra a influenza neste sábado terá 422 postos distribuídos por todas as zonas de Manaus, funcionando de 8 até as 4 da tarde. A ação tem como objetivo aumentar a cobertura da campanha, cuja meta é imunizar 90% do público-alvo dos 17 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que em Manaus corresponde a 642.003 pessoas. Dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que até esta quinta-feira, apenas o grupo de gestantes e puérperas, mães no pós-parto até 45 dias, havia alcançado a meta. Para facilitar o acesso de quem ainda precisa receber a vacina, haverá postos em todos os bairros, incluindo postos volantes, supermercados, igrejas, farmácias e drogarias, associações comunitárias, unidades básicas de saúde, lanchonetes, banca de jornais, entre outros pontos onde haja grande circulação de pessoas. No primeiro semestre de 2021, as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 568.863 unidades. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, o volume é 45% superior às 392.217 motocicletas produzidas no mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com o levantamento da Abraciclo, este é o melhor resultado para o semestre desde 2015, que fechou com 697.540 motocicletas fabricadas. Em junho, 105.450 motocicletas saíram das linhas instaladas no Polo de Manaus.
o que representa alta de 1,6% na comparação com maio, 103.792 unidades, e de 35% em relação ao mesmo mês de 2020, que foi de 78.130 unidades. A avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Ferminhan, o setor mantém seu ritmo de recuperação de forma consistente. Ao analisar o cenário atual, o presidente da Abraciclo afirma que o volume produtivo segue o ritmo esperado pela associação, mas não descarta a possibilidade de revisar para cima a projeção anual nos próximos meses. A perspectiva atual da Abraciclo é de fabricar 1.060.000 motocicletas neste ano, apenas retificando o nome do presidente da Abraciclo, que é Marcos Ferminhan. 6h14 em Manaus. A Prefeitura de Manaus anunciou o começo da vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 20, 21 e 22 anos a partir desta sexta-feira. Além da nova faixa etária, a Secretaria Municipal de Saúde segue vacinando gestantes e puérperas e os trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento, cujos nomes estejam nas listas oficiais encaminhadas à Censa. Nesta sexta-feira, todas as pessoas acima dos 20 anos poderão procurar um dos postos de vacinação entre 9 e 18 horas. O Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Amazonas reduziu para o intervalo de 1 às 5 da manhã o período de restrição de circulação de pessoas no estado. O novo decreto, que entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 12, com prazo de 15 dias, permite o funcionamento de teatros e altera horário de segmentos do comércio e de serviços. As mudanças foram definidas ontem após reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 com representantes dos órgãos de controles e demais poderes. De acordo com o governo, atualmente a taxa de ocupação de leitos clínicos para pacientes diagnosticados com Covid-19 é igual a 41% e o dos leitos de unidade de terapia intensiva UTI é de 59%. A taxa de transmissão RT está em 0,96. Isso significa que de cada 100 diagnosticados com a doença poderão transmitir para outras 96 pessoas. A situação é de estabilidade. Essa taxa, quando está acima de 1, representa alta transmissão. A média móvel de casos no estado apresenta uma redução de 12%. A queda é ainda maior em relação ao interior, 27%. Na capital, a média móvel de casos diminuiu 4%. Já a média móvel de mortes reduziu 29%. Em Manaus, essa média é estável e no interior é de 47%. Além de estabelecer o horário de circulação de pessoas de 1 às 5 da madrugada, o comitê definiu alterações para o funcionamento dos setores de serviços não essenciais. A abertura do comércio em geral, supermercados, restaurantes, lanchonetes, bares funcionando como restaurantes e similares está permitida até a meia-noite. O funcionamento desses estabelecimentos aos domingos também está permitido. As academias, a partir do próximo decreto, poderão funcionar aos domingos e as aulas coletivas podem ocorrer somente ao ar livre. Os eventos sociais estão limitados a 50% da capacidade do local, mas não podem exceder a lotação máxima de até 200 pessoas. O comitê definiu ainda que os eventos sociais podem ter duração máxima de 4 horas, respeitando o horário de restrição de circulação entre 1 e 5 da madrugada. A restrição de crianças menores de 12 anos de idade nos cinemas está suspensa a partir do próximo decreto. E os teatros poderão funcionar obedecendo os protocolos sanitários. Em relação ao transporte intermunicipal, está suspensa a necessidade de autorização prévia da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a ACEPAM. O governador Wilson Lima anunciou na manhã de ontem a autorização de um novo concurso público para a Polícia do Amazonas com 2.500 vagas. Ainda não há data prevista para a realização. Há mais de 10 anos o estado não realiza um certame para a categoria. Isso reflete no policiamento nas ruas. O anúncio foi realizado durante o lançamento do programa Amazonas Mais Seguro, com projeto inédito de câmeras inteligentes na segurança pública, Centro Integrado de Comando e Controle. Esse sistema deve ser implantado em setembro. Estamos investindo em aumento do nosso efetivo com concurso público. Estamos investindo em infraestrutura, adquirindo armamento e coletes balísticos, disse. Para o governador, as medidas fazem parte de uma estratégia de segurança que dá uma expectativa na redução da criminalidade no estado. Na semana que vem, quando eu assinar a criação das comissões, daremos os detalhes de quantas vagas
são para cada força, para a Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, para a própria Secretaria de Administração Penitenciária, explicou Wilson Lima. Além da autorização do concurso público, entre as outras medidas, Wilson Lima citou um novo prédio para o Batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano Rocan, reforma de unidades policiais da Polícia Militar e Polícia Civil do Interior. Informou que vai pedir para aumentar o efetivo de policiais lotados na Rocan Motos, pois para ele a unidade está dando bons resultados contra o crime. O governador também citou que deve investir na qualificação dos profissionais da segurança e rever remuneração e salários, inclusive das pessoas que trabalham no atendimento do 190. 6h19 em Manaus. Corpo de recém-nascido encontrado no aterro sanitário de Manaus. Polícia prende traficantes que planejavam realizar ataque à facção rival em Iranduba. Morre segunda vítima de tiroteio na praça de alimentação Eldorado. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h22 em Manaus. Polícia. A ação pronta resposta da Secretaria de Segurança Pública prendeu ontem 4 traficantes membros de uma organização criminosa que planejavam atacar rivais de outra facção do tráfico de drogas em Iranduba. Policiais militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar integraram a diligência que terminou com 6 armas de fogo e diversas munições apreendidas. É a segunda vez nessa semana que a ação pronta resposta efetua prisões em Iranduba. Uma das vítimas da emboscada na madrugada da quinta-feira nos arredores da Praça do Conjunto Eldorado, a Praça do Caranguejo, Roberto Felipe Rodrigues Melo, de 20 anos, chegou com vida a uma unidade hospitalar da cidade, mas também morreu. O detento do semiaberto Bismarck Miranda do Nascimento, de 30 anos, foi a primeira vítima fatal após ser atingido, assim como Roberto, com vários tiros durante um ataque criminoso. Na ocasião, outras 3 pessoas também ficaram feridas. 2 delas em estado grave. Vitória Guidão Feitosa, 21 anos, namorada de Bismarck, está entre as vítimas graves. Os outros atingidos foram Otávio CSM, de 30 anos, com tiro nas costas, e Lúcio RCB, de 18. Os 5 envolvidos estavam dentro de um veículo modelo Gol de cor branca quando foram atingidos pelos disparos vindos de um carro que parou em paralelo ao veículo onde as vítimas estavam. Ao menos 22 disparos de arma de fogo foram feitos no local. Bismarck, que tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, morreu na hora. Roberto Felipe ainda chegou com vida no hospital 28 de agosto, mas não resistiu e morreu também na unidade hospitalar. Os outros feridos seguem internados. Otávio tem um mandado de prisão em aberto, mas a polícia não informou a motivação. Dentro do carro onde os feridos estavam foram encontrados caixas com foguetes. O veículo e o material encontrado foram apresentados na central do flagrante. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Alberto Peregrino, em meio a toda essa história, o tráfico de drogas. Pois é, Paulo Guerra, né? Tem aí um possível acerto aí devido ao tráfico de drogas, já que tanto o Otávio, que ainda está vivo, quanto o Bismarck, que foi assassinado, tem passagens pela polícia. Inclusive, Otávio ainda, como você bem colocou aí, Paulo Guerra, com questões em aberto ainda com a polícia. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Sivaldo de Souza, de 37 anos, foi esfaqueado à noite de ontem, lá na Rua dos Tucanos, no bairro Colônia Terra Nova, ali perto do Manoa. Segundo informações, Paulo Guerra, estava rolando um jantar, os dois estavam jantando em casa, né? O marido e a mulher. Quando, de repente, Paulo Guerra, o casal se desentendeu e a esposa ficou transtornada, armou-se com uma faca e desferiu vários golpes no companheiro. Ele ficou agonizando, ele ficou entre a vida e a morte. O SAMU foi acionado e rapidamente chegou ao local e o levou para o pronto-socorro Platão Araújo, onde ele está nesse momento ferido em estado grave. Faca, sangue, discussão e quase morte lá na área. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, do bairro Colônia Terra Nova. Um desentendimento entre casal, por pouco não acaba em morte. As informações dão conta de que a motivação do crime, da agressão, pode ter sido
ciúme. E se tem ciúme no meio, com certeza tem um aplicativo do capeta, o Zap Zap, o destruidor de casal. Minha senhora, pelo amor de Deus, é falta de educação. Mantenha a pose, mantenha a classe, não mexa no Zap Zap de seu esposo. Isso é invasão de privacidade, isso é falta de educação. Minha senhora, não faça isso, não mexa no Zap Zap do marido. A senhora pode ver o que não quer. Sempre tem uma novinha no meio do Zap Zap do marido. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher foi presa transportando droga. A Força Tática Paulo Guerra prendeu uma mulher de 24 anos de idade. Ela estava com 4 quilos de maconha tipo skunk, avaliada em mais ou menos R$4.000. Ela não teve o nome divulgado e também não tem passagens pela polícia. Foi a Força Tática quem fez a apreensão da droga e fez a prisão dessa mulher. O caso foi registrado lá no 6º DIP, na área da Cidade Nova. Uma apreensão de drogas aí pode ser colocado assim como uma grande apreensão. São 4 quilos de droga. A mulher foi encaminhada ao 6º DIP. Estava com marca de bronze, estava de short curto. Rapaz, olha, uma bela de uma traficante. Agora vai ficar na cadeia. Lá não tem bronze artificial não, viu, mano? Vai ficar lá, estava toda no bronze, estava vestindo um shortinho. Você diz que eu falo mal, não sei o que. Tá aí, uma bela traficante presa ontem pela polícia, por policiais da Força Tática. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, passando agora há pouco na área da Avenida Itaúba. Paulo Guerra, tem um bar nesse momento que o som ao vivo, o cantor já tá rouco, já tem som ao vivo até o presente momento. O negócio tá bonito lá, todo mundo ainda dançando, algumas bêbadas lá. Vi 2 senhoras, uma, né, já veteranas, aproximadamente uns 40 anos, bêbadas lá, dançando com o copo na mão, levantando assim o copo para cima e o bicho pegando e dançando e o rolo tá rolando, Paulo Guerra, até agora lá na Avenida Itaúba, em um bar. Para quem quiser ver, meu amigo, é a visão do inferno, as frequentadoras todas embriagadas, dançando com o copo na mão nesse momento. Tamanho uma velha, rapaz, dançando embriagada uma hora dessas. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, noite e madrugada das mais tranquilas na cidade. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na facada. Entretanto, pessoas que estavam internadas aí em pronto-socorro da cidade acabaram partindo dessa para pior, como foi o caso que Paulo Guerra trouxe ainda há pouco, com riqueza de detalhes da desgraça ocorrida lá no bairro do Eldorado, lá na área da Praça do Caranguejo, quando ocupantes de um Gol branco estavam descendo do carro e foram atingidos a tiros por ocupantes de um outro carro que abriram fogo no Gol branco. Morreram Bismarck Miranda, de 30 anos, e também o Roberto Feitosa Felipe, de 21 anos. Paulo Guerra, você como trouxe ainda agora as informações, a Vitória continua internada, a Vitória Feitosa, o Otávio César, de 30 anos, está em estado grave, o Lúcio Renner, de 18 anos, com um tiro na cabeça também, está em estado gravíssimo, internados no pronto-socorro 28 de agosto. No último dia 30 de junho, levou bala Alessandro Júnior, de 23 anos de idade. Desde então, ele estava internado no pronto-socorro 28 de agosto. Ele estava na luta, ele estava travando um duelo contra a morte, mas a noite de ontem ele acabou morrendo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro do Aleixo, repito, lá no último dia 30 de junho. A vítima era ajudante de construção e acabou sendo baleado e agora foi morto, né? Morreu lá no pronto-socorro 28 de agosto.
Um feto foi encontrado no aterro sanitário, isso foi no dia de ontem. Funcionários encontraram e logo acionaram a polícia. Agora a polícia vai, né, investigar para saber de onde veio e quem foi que jogou, né, esse feto numa atitude covarde e cruel. A criança já totalmente formada, vão estudar agora a situação, fazer exames para ver se teve o parto natural ou se foi, né, ali ou foi vítima de um aborto a criança. O fato é que o feto estava jogado, já estava sendo consumido por aves, né, Paulo Guerra, numa situação muito complicada, muito triste, muito macabra de se ver esse feto que foi encontrado ontem lá no aterro sanitário. A desgraçada dessa mãe não, né, dessa monstra que fez isso aí, merecia o mesmo destino, mas não tem problema não, se ela não pagar aqui, deverá arder no caldeirão de breu Peregrine. do capeta. Oi, Paulo. Essa criança, inclusive, estava com a cabeça quebrada, não é, Peregrine? Pois é, Paulo, estava com a cabeça quebrada, a cabeça estourada, né? A polícia está investigando, Paulo, que pode ser vítima, inclusive, de muita violência, né, Paulo? Situação realmente muito complicada. As fotos que nós tivemos acesso, uma situação realmente, Paulo, de muita crueldade com essa criança. Tá bom, Peregrine. Pois é, Paulo, então deixa eu terminar por aqui, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dizendo que o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Já está sem tempo, mas deixa ele cantar, Paulo. O Pássaro da Morte! Mais uma vez, sobrevoou a cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h37 em Manaus. Esportes. O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, renovou seu contrato até 2024, anunciou o atual campeão espanhol nesta quinta-feira. Diego Pablo Simeone renovou como treinador do Atlético de Madrid até 30 de junho de 2024. O ex-volante argentino vai para a 11ª temporada no comando do time, com recorde de vitórias de ocupantes no cargo, 316 em 527 jogos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, vai desembarcar no Brasil neste sábado para acompanhar a final da Copa América no Maracanã, entre a seleção brasileira e a Argentina às 21 horas. O dirigente da Federação Internacional de Futebol vai sair de Miami, onde está em eventos da CONCACAF, e vai chegar ao Rio de Janeiro poucas horas antes do confronto. O Corinthians, aos poucos, tenta se colocar em posição confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. O time de Silvinho venceu a Chapecoense por 1-0 ontem à noite na Arena Condá, em jogo que fechou a 10ª rodada da competição e chegou ao 6º jogo sem derrota sob o comando do técnico. Placar dos jogos desta quinta-feira: Brasileiro Série B. O Clube do Remo, jogando em casa, perdeu para o Vila Nova 1-0. Jogo de hoje pela Série B: 19 horas, Vasco e Sampaio Correia. E ainda Londrina e Guarani. 21h30 tem Goiás e Náutico. Na disputa do terceiro lugar na Copa América, às 21 horas, hoje tem Colômbia e Peru. 6h39 em Manaus. Brasil bateu a marca de 530 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Bolsonaro afirma que não responderá à carta com pedido de explicações da cúpula da CPI e ataca Omar e Renan. Colombianos e americanos participaram do ataque que matou o presidente do Haiti, que foi atingido com 12 tiros. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h41 em Manaus. Últimas notícias.
Em mais um dia tenso do mercado financeiro, o dólar chegou a ultrapassar R$5,30 e só desacelerou após o Banco Central intervir no mercado. O mercado de ações teve ontem um novo dia de perdas. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores, fechou o dia aos 125.428 pontos, com recuo de 1,25%. A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira os saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em junho, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 24 de junho. Depois de encolher 6,8% em 2020, a economia latino-americana crescerá 5,2% em 2021. Mesmo assim, a expansão será insuficiente para reverter a crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. A estimativa foi divulgada ontem pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. No balanço anterior, divulgado em dezembro, o órgão prevê crescimento de 3,7% para a região em 2021. A ANS define que plano de saúde individual deve ficar 8,19% mais barato. Decisão se deve ao recuo de 82% para 74% no uso de serviços médicos como cirurgias e exames pelos usuários em 2020. Redução das mensalidades não vale para contratos coletivos. O mercado de capitais registrou um volume captado de 253,1 bilhões no primeiro semestre deste ano, o maior da série histórica iniciada em 2011 para o período, divulgou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais na manhã de ontem. Este volume representa 68% do que foi captado entre renda fixa, híbridos e variável no total de 2020 de 371,1 bilhões de reais. O destaque foi o movimento do segundo semestre de 150,8 bilhões contra 102,3 bilhões nos primeiros 3 meses de 2021, quando houve recrudescimento da pandemia. O Brasil bateu a marca de 530 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, secretarias de saúde registraram 1.639 óbitos. Com isso, o total de vidas perdidas para a pandemia de Covid-19 chegou a 530.179. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada ontem à noite, que consolida informações levantadas pelas secretarias estaduais de saúde. O número de casos acumulados desde o início da pandemia alcançou 18.962.762, se aproximando da marca dos 19 milhões. Entre anteontem e ontem foram confirmados pelas autoridades de saúde 53.725 diagnósticos positivos de Covid-19. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 somou 17.422.854 ou 91,9% dos infectados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a possibilidade de produção de vacinas contra a Covid-19 em uma fábrica da empresa Hospira, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. A medida é necessária para que o imunizante seja usado no Brasil. A unidade poderá ser utilizada na fabricação de doses da vacina desenvolvida pelo consórcio da Pfizer e da BioNTech, que já recebeu autorização para uso no Brasil e que teve contrato de aquisição de 200 milhões de doses neste ano com o Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto nesta quinta-feira para ampliar a atuação das Forças Armadas na repressão a delitos ambientais no estado do Mato Grosso. Na semana passada, o presidente havia assinado o decreto de garantia da lei e da ordem ambiental válido para toda a Amazônia. A medida, no entanto, se restringe a operações em área de propriedade ou posse da União, como terras indígenas, áreas federais de preservação e imóveis da União, entre outros, e está também limitada às regiões com maior incidência de queimadas e desmatamento, que abrangem 26 municípios. A hora em Manaus. 6:46. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira por 398 votos a 16 um projeto que derruba o ato do governo federal
que limita o uso de emendas parlamentares para ações de combate à pandemia. A proposta segue para o Senado. As emendas são propostas dos parlamentares para alocação de recursos previstos no orçamento. Durante a pandemia, o Congresso criou uma ação orçamentária específica para o combate à pandemia. O Ministério da Saúde, no entanto, em portaria publicada em junho, criou um teto para os valores, limitando os repasses de até 1/12 avos das transferências feitas pelo Fundo Nacional de Saúde em 2020 para cada ente federado, descontadas as transferências para o enfrentamento à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de ontem que não responderá à carta protocolada no Palácio do Planalto, na qual a cúpula da CPI da Covid pede a ele que informe se fez referência ao líder do governo da Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, em conversa sobre compra suspeita de vacinas pelo governo. Os senadores Omar Aziz e presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, vice, e Renan Calheiros, MDB de Alagoas, relator, assinam a carta motivada pelo fato de 13 dias depois Bolsonaro ainda não ter manifestado sobre declaração do deputado Luiz Miranda, do Democrata do Distrito Federal. A CPI Miranda disse que ele e o irmão servidor do Ministério da Saúde informaram ao presidente sobre suspeitas em relação à compra da vacina indiana Covaxin. Segundo o relato dos irmãos Miranda, Bolsonaro teria reagido dizendo que aquilo era coisa de Ricardo Barros. Caguei para essa CPI, disse o presidente. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, desviou 260 milhões do Amazonas. A afirmação baseia-se na investigação do Ministério Público na Operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016 para apurar desvios na área da saúde no estado. O parlamentar é um dos suspeitos de participar do esquema, mas nunca foi condenado. O presidente seguiu, fez a declaração enquanto se defendia novamente das acusações de superfaturamento na compra de doses da vacina Covaxin. Bolsonaro criticou os trabalhos da comissão por não se restringirem a um único tema. Afirmou que o relator do colegiado, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, é alvo de 17 inquéritos no Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. O atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, se desculpou nesta quinta-feira com a Bolívia por seu antecessor Maurício Macri supostamente ter apoiado a repressão a protestos ocorridos em território boliviano em 2019. O presidente do Haiti, Jovenel Moise, recebeu 12 impactos de bala durante o atentado que o matou ontem, segundo informou nesta quinta-feira o juiz de paz encarregado do laudo pericial. A autoridade do Haiti prenderam ontem 15 colombianos e 2 americanos de origem haitiana por suposto envolvimento no assassinato do presidente do país. O grupo que cometeu o assassinato era composto por 26 colombianos e os 2 americanos, segundo o diretor-geral da Polícia Nacional haitiano, Leon Charles, que concedeu entrevista coletiva junto com o primeiro-ministro interino do país, Claude Joseph. Charles disse que 8 mercenários colombianos estão sendo procurados e os outros 3 foram mortos em troca de tiros com as forças de segurança. As autoridades haitianas haviam informado anteriormente sobre a morte de 4 suspeitos, mas diminuíram este número sem explicação. Um terremoto de 5 graus de magnitude na escala Richter atingiu o litoral sul do Peru nesta quinta-feira sem deixar vítimas ou causar danos materiais, segundo informou o Instituto Geofísico do Peru. As equipes de busca que atuam no edifício que desabou em Miami-Dade, no sul da Flórida, nos Estados Unidos, localizaram mais 6 corpos entre os escombros, o que eleva nesta quinta-feira o balanço provisório de mortos na tragédia para 60. As autoridades de Nova York acionaram o alerta de inundações na cidade devido às fortes chuvas registradas nesta quinta-feira como consequência do avanço da tempestade tropical Elsa. Diversos estados do Nordeste dos Estados Unidos alertaram para possíveis inundações e várias ruas e estações do metrô em Nova York foram afetadas. O presidente Jair Bolsonaro assinou a aposentadoria de Marco Aurélio Melo, que deixará o Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira. A aposentadoria do ministro na corte foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Para a vaga de Melo, Bolsonaro já antecipou que irá indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, cujo nome terá que ser aprovado pelo Senado. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Rejeição a Bolsonaro atinge 51%, maior taxa desde o início do governo, informa Datafolha. O Jornal Extra. Caguei para a CPI, não vou responder nada, diz Bolsonaro sobre carta de senadores. A Folha de São Paulo. Maioria acha Bolsonaro desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente. O Estado de São Paulo. Pacheco pede menos valentões e mais gente de bom senso na crise entre cúpula militar e CPI. Planalto Central, capitão da República, Correio Brasiliense. Taxa de mortalidade não aumenta no Brasil pela primeira vez no ano. Valor econômico. Dólar fecha em alta mesmo após a intervenção do Banco Central. Estado de Minas. MP vai investigar caso de revacinação em Minas. Pena pode passar de 5 anos. Jornal do Comércio no Recife. Jaboatão dos Guararapes anuncia bloqueio de 60 dias para quem escolher marca de vacina contra a Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. A ação no MPF contra Eduardo Pazuello aponta atraso proposital na compra das vacinas da Pfizer. Porto Alegre, 0 hora. Lewandowski libera quebra parcial de sigilo de tenente-coronel que assinou compra da vacina Covaxin. Edições impressas locais, a crítica. Investimento em segurança. Diário do Amazonas. Bolsonaro diz que o Omar desviou 260 milhões. Jornal do Comércio. Produção de motocicletas tem melhor resultado desde 2015. Em tempo. Governo estabelece novos horários para comércio e serviço. É transmitido por 27 estações de rádio e 18 serviços de som. O Jornal da Manhã termina agora. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.